Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um programa do CMC Podcasts. Hoje, o Você na CMC é um programa que apresenta as estruturas internas aqui da Câmara Municipal de Curitiba. Vamos conhecer mais sobre o DPROLI, Departamento de Plenário e Processo Legislativo. Vou pedir para rodar a vinheta, depois a gente começa a conversar com o pessoal que toca esse importante departamento aqui na Câmara Municipal. Pessoal que está acompanhando então aqui mais um programa do CMC Podcast, hoje vamos falar do DPROLI, Departamento de Plenário e Processo Legislativo. Tenho a honra de estar aqui numa mesa com o pessoal que toca esse departamento. Vou começar apresentando a Isabela Marchiorato, diretora do DPROLI. Isabela, um prazer ter aqui você na bancada do CMC Podcasts. Um prazer é todo meu. Legal, temos também aqui a Fernanda Farvesani Macedo, diretora do Plenário, uma das divisões aqui do DPROLI. A gente vai falar também sobre todas as diretorias que o DPROLI toca. Fernanda, bem-vinda, obrigado pela sua presença aqui. Obrigada, prazer estar aqui. Legal, e temos também o servidor Rodrigo Ishisato. A gente estava até errando o sobrenome dele aqui no começo, né? Bem treinado. Ficou Rodrigo Ishikawa, Ishisato, Ishihito. Exatamente. Tá bom? Até brinca, né, que o Nipobullying acontece aqui, mas o projeto novo que está por vir. Que a gente está trabalhando ali com várias ideias, várias vertentes, a gente acaba brincando com essas situações, né? Vai parte da nossa... É o nosso japa. É bom que já mostra o ambiente descontraído que vocês trazem aqui, né? E agradecemos esse convite, esse dia especial, que a nossa Fernanda aqui também está partindo para uma nova Vamos aventura. entrar nesses detalhes todos aqui, né? É um programa para apresentar, um programa de despedida, todo mundo triste com a partida da Fernanda. Acabamos de fazer Rodrigo. Maquiagem. Isso, vamos deixar para depois, japa. beleza. E parabéns para a comunicação aí pelo centenário de podcasts. Gravamos 100 já desde novembro de 2023, nós estamos agora em agosto de 2024, já foram mais de 100, a gente fechou 100 ali por volta de junho, foram 2 podcasts por dia mais ou menos, foi uma grande correria, mas não é a comunicação encampou esse trabalho aqui, mas é um trabalho de toda a Câmara, está de parabéns, porque todos os setores ajudaram a construir isso aqui. E a gente está retornando agora, trazendo esses setores, mostrando, né, nesse novo canal que a gente tem de bate-papo com a comunidade, como que funciona a Câmara cada vez mais que as pessoas conhecem melhor a Câmara, melhor ela funciona, afinal é a casa do povo. Rodrigo, obrigado pela sua apresentação, já deu um spoiler do que a gente vai falar aqui. Obrigado. Mas vamos falar de coisa séria primeiro, né? O DPROLI, como eu falei no começo, se divide em 4 diretorias, né, Isabela? Sim, diretoria de apoio às comissões, diretoria de cerimonial, diretoria de apoio procedimental e a diretoria de plenário. Exatamente. Como é que é comandar esse time todo, essas 4 diretorias, né, à frente do DPROLI? Então, primeiro, assim, só fazendo uma correção, que a gente tinha um nome mesmo, Diretoria de Plenário e Processo Legislativo. Nós fizemos uma alteração, acho que faz uns 2 anos atrás, de colocar Diretoria de Processo Legislativo, porque o plenário, ele está dentro do processo legislativo. Então, a gente fez essa, né, essa supressão desse termo. E até uma coisa interessante, que existe uma confusão muito grande quando se falam em DPROLI, todo mundo só olha plenário, porque eu acho que é o setor que eu mais fico presente, assim, né? Não é o que eu mais fico presente, mas é que as pessoas mais me veem, porque eu sempre estou ali no final da coisa, o que acontece, sempre estou assessorando a mesa, o presidente. Então, DPROLI é plenário, e acabam suprimindo a diretoria de plenário. Então, a gente acabou fazendo essa alteração. E te digo para você que é desafiador, né? Porque conseguir coordenar todo o processo legislativo, desde quando ele entra na casa, que é pela nossa diretoria de apoio procedimental, daí vai para as comissões, as diretorias de comissões, daí vai lá para o plenário, nossa diretoria de plenário, e ainda o cerimonial, que nos auxilia tudo isso ali nas sessões plenárias.
é bem desafiador. É bastante coisa, É né? muita Porque coisa. tem as transmissões ao vivo, né? Exatamente. Todo mundo, quem acompanha, já viu você ali, né? Acompanhando o presidente, quem está na mesa. Aham. Porque como é que eles sabem que, né, tem que seguir? Tal, é vocês que estão E ali aquilo ali é orientando e tal. Aquilo ali é só um pedacinho. É só Uhum. o finalzinho e o início. O início, quando eles leem o que entra na casa, e o final, né? Mas existe, assim, nossa, muitas atividades no meio disso, assim, que a população acaba não vendo, né? O que acontece Ah, nesse sim. meio do caminho. Aproveitando que nós estamos gravando isso aqui, está rolando os Jogos Olímpicos em Paris. E a gente só vê o atleta ali ganhando a medalha, fazendo aquela disputa, a manobra, a jogada, a corrida, enfim. Mas tem toda uma preparação antes, Sim, né? é Porque para isso aí. Sim. preparar aqueles 3 dias de plenário, que é segunda, terça e quarta de manhã, tem que É. ter toda uma preparação anterior. Vamos passar o papo aqui para a Fernanda. Fernanda, isso como é que é mesmo. essa preparação antes que a Isabela está destacando aí? Então, todas as proposições que serão analisadas em plenário, desde as que serão lidas, simplesmente lidas, ali que o presidente despacha, tudo a gente analisa. A gente se pauta no regimento interno e na lei orgânica, que é o que nos embasa. Então, todos os requerimentos e projetos a gente analisa. E, para isso, a gente tem a equipe, né? A nossa equipe, que daí o Japa é o chefe de setor, mas aí eu tenho a equipe ali do plenário que me ajuda. E dentro da sessão plenária, que daí você vai ver os outros elementos da diretoria de plenário, que é a taquigrafia, a redação, o som, né? Então, nós trabalhamos em conjunto, assim. Se um falhar, prejudica todos. Então, nós temos uma união muito grande, sabe? E ali que vai fazendo toda a sessão plenária. Então, é muito interessante, que é bem isso, assim, as pessoas olham só 3 horas, mas para a gente deixar redondinha aquelas 3 horas, é um trabalho de uma semana inteira, a tarde inteira. Terminou a sessão plenária, a gente já está dando andamento às proposições que foram aprovadas e já analisando as que serão analisadas. Então, o trabalho não para mesmo, é assim, é uma diretoria com muito trabalho. Todo mundo tem que fazer o seu papel direitinho. O Japa está cumprindo bem o papel dele? Tá. Sim. Ninguém sabe bem qual é, mas eu nem eu às Confessa vezes. pra gente, Rodrigo, o que você está fazendo, né? Como é que é teu papel? Tá tocando um setor ali? Bom, eu tenho, dentro da experiência que eu, desde iniciar com o cerimonial, a recepção do povo, então a gente tem assim uma visão dos acontecimentos da sessão, então, falando mais especificamente de sessão plenária, né? Dentro disso, a gente está ali para dar aquele suporte rápido, porque a Isabela, a Fernanda, elas estão direto com a formação com o presidente, podem acontecer várias coisas, situações. A gente está ali para ser um braço deles ali, né? Então, se precisar passar alguma informação, algum acontecimento, parte técnica dos terminais, que hoje a gente tem muita tecnologia ali envolvida. Também. E a gente faz a fiscalização de contratos, né, especificamente. Nós temos contratos com equipe de Libras, temos contrato com operadores de som, que é parte do audiovisual. Então, a gente faz esse elo ali entre diversos setores, né? E tem essa taquigrafia e redação também, que são equipes muito bem preparadas, assim, mas a gente está sempre atuando junto, né? E a equipe ali que também fornece os servidores, que a gente faz esse grosso, essa análise de tudo que entra, tramita. Então, a gente está participando dessas situações. E já tentando antever alguma situação futura aí dentro. Hoje mudou muito o serviço público. Imagino que para fazer tudo isso é preciso uma experiência bem grande de casa, de entendimento, né, da lei orgânica, do regimento interno. E do processo todo, do processo todo, Sim. né? De toda a estrutura Sim. da Câmara. Quanto tempo vocês estão aqui na CMC? 12 anos, nós 12 três. anos. 12 Aham. anos. Nós dois. Entraram juntos? Aham. A Feira entrou um pouquinho depois que a eu gente, entrei uns meses depois. mas eu e Japa entramos juntos. Vocês fizeram... Abril de 2012, né? Abril de 2012. Em Concurso foi em 2007. 2007. Fomos chamados Foi lá em em 2012. Em É. 2012. Estamos 12 E anos. no Deprole, há quanto tempo vocês estão? Eu tô a vida toda. A vida A toda. minha vida na CMC, a minha vida inteira na CMC é ali. Eu comecei assim, eu também tô 12 anos no Deprole, é que eu entrei na Câmara, aí eu fiquei no DAC, que é Diretoria de Apoio às Comissões, e daí eu saí em licença maternidade, e quando eu voltei da minha licença maternidade, daí eu fui ali para o plenário, fui trabalhar no plenário. Mas, de verdade, o Deprole eu também tô desde que eu entrei. Eu tô há 7 anos especificamente ali no diretor plenário, né? Mas tinha essa experiência do cerimonial ali dos outros anos, desde que eu
iniciei ali, passei ali meio-dia na RH, depois passei um mês na almoxarifada, daí eu ia Foi lá... fazendo um turismo em outras áreas. Eu ia lá assistir a sessão plenária, daí foi surgindo esses convites e... Então é essa... Nós três estamos, juntos, nós três estamos há 7 anos. 7 anos. Ah, legal. O que vocês acham que mudou nesse tempo todo que vocês estão aqui? Né? As sessões sempre foram segunda, terça e quarta de manhã nesses 12 anos? Já era nesse horário? Eram outros dias, horários, né? Eu digo para você que mudou tudo, assim, né? Eu que fui desde o primeiro dia do meu trabalho na CMC, foi já no plenário, né? DPROLI plenário mesmo. Eu digo assim, que era tarde, antes das sessões, eram segunda, terças e quartas à tarde, só que era muito diferente, mudou tudo, até, eu acho assim, até a estrutura dos vereadores, sabe? A forma de pensar, a forma de conduzir os trabalhos, assim, a gente acha, parece assim, outra vida, né? Quando a gente vai analisando, porque nós não tínhamos nada de sistema para votação, era tudo... no microfone só, como nós estamos fazendo aqui. As votações eram assim, orais, não falando oralmente. Ainda entrei na época ainda da votação secreta, que hoje não existe mais, mas na época ainda existia. A gente tinha um baúzinho, eu tenho até hoje, eu devia ter trazido esse baúzinho, né? Nós temos um baúzinho, assim, pensa, de madeira, que tinha uma travinha, a gente trancava e a gente tinha cédulas. Eu tenho cédulas até hoje. Sim, não, né? Daí eles colocavam, sabe, de várias cores. Daí disse, vamos pôr, né, amarela assim, não, para saber quem votou o quê. A gente fazia essas brincadeiras. Nossa, tem muita história para contar, assim, de plenário. Mas era bem interessante, assim, né? As votações, a forma como se conduziam, a forma... Não tinha essa coisa de tanta transparência. Isso foi vindo aos poucos. Aos poucos, vamos começar, né, a passar para fora tudo, como que acontece. E daí começa, que seria interessante se tivesse um sistema, vamos pôr um sistema. Daí veio a pandemia, eu acho que a pandemia fez com que isso acelerasse de uma forma, assim, gigante. Porque daí tivemos que criar, a gente estava comentando isso hoje. Verdade. A empresa, né, contratada para fazer os terminais ali de votação, teve que criar a toque de caixa um sistema online, porque fechou tudo. Sim. E agora? O que nós vamos fazer com todos esses sistemas? Não precisamos votar. E daí foi no celular para autenticar com senha de vereador e para a gente treinar os vereadores, porque a gente imprimia as pautas. Nossa, se você deixar, eu vou ficar falando aqui horas. Não pode falar, Isabela, sem problema. A gente imprimia as pautas e não tinha. A gente tentou dar notebook para os vereadores, para pôr como que a gente... Me que era para colocar a ordem do dia ali, para que eles pudessem ver. De forma eletrônica, Exatamente. Essa palavra que eu estava fugindo. De forma eletrônica, né, para a gente poupar o papel, tal, não ficar... Mas os vereadores eram mais antigos, assim, então eles precisavam da folhinha, a gente tinha que imprimir a folhinha. Só que foi muito interessante, porque daí quando veio a pandemia, nós acabamos com isso, porque daí não tinha mais folhinha, cada um na sua casa. Todo mundo foi obrigado a aprender a usar a tecnologia e tal. Então, a gente fala a parte positiva, né, da pandemia, né? Os vereadores aprenderam a usar celular, a usar Zoom, a usar WhatsApp. Acho que todo mundo, né? Até a gente meio que foi forçado a aprender várias coisas diferentes. Questão de pouquinhos dias a gente tinha que treinar todos os vereadores. Deu certo? Como é que foi esse período? Eu ia perguntar justamente sobre a pandemia. Foi perfeita, foi perfeita. Caramba, olha que legal. Todos os vereadores presentes, nós não tivemos um vereador ausente. Uhum. Todos votaram certinho, fizeram, né, tudo certinho. Foi lindo de ver, né? Olha, aqueceu nosso coração. Né? Deu para fazer, todos puderam falar. Daí, ali, na primeira, a gente começou desde ali já ver assim, o que a gente pode melhorar. O vereador está pedindo a parte, ele mandava um WhatsApp no grupo. Quero fazer a parte. Vamos criar um sistema que ele possa pedir só. E cada coisinha que a gente foi vivendo para tentar melhorar esse sistema. E tá hoje, por exemplo, hoje o vereador Erivelto fez a sessão de forma online. Entendeu? Então, assim, em casos de doença é possível fazer de forma online. Mas tudo começou... assim, aos pouquinhos e a gente vendo as falhas. E a prática, como a Fer falou, foi a prática que desenhou o nosso sistema hoje. E esse sistema, ele foi copiado por muitas câmaras fora. Exatamente. Nós foi o primeiro da empresa, assim, foi assim, né? Muita gente vem olhar como que a gente funciona. A gente foi visitar algumas câmaras, tudo, e foi bem interessante essa visita das câmaras, porque eles falavam assim, nossa, vocês são um modelo, né? Não sei o que vocês estão fazendo aqui. Mas, eu acho que Curitiba é uma cidade que é modelo, né? Tem essa alcunha até, né, há muitos anos.
E até aqui na comunicação a gente recebe também muitas visitas de câmeras de outras cidades, não só do estado, do Brasil todo. Como é que vocês fazem o site? Como é que vocês fazem tal coisa? Sim. Obviamente chega para vocês também, né? Como é que vocês Chega. conseguem fazer a transmissão? Né? Na transmissão dá para ver como a votação eletrônica, né? Essa tecnologia está bem colocada. Né? A gente acompanha ali o painel, quem acompanha pelo YouTube, né? Sim. Consegue acompanhar ali o painel direitinho, todo o trâmite da ordem do dia, dos projetos votados. Enfim, está muito legal. E é legal contar isso, né, Isabela? Porque às vezes as pessoas veem isso a partir de hoje, não vê o Nossa, histórico, como não é imagina. difícil implementar isso, né? Foi. E as mudanças que tem que fazer, os testes para na hora que funcionar tá tudo certinho. E até para ajudar a Câmara a ganhar o selo Transparência Diamante, né? Que pela primeira vez na que história legal. conseguiu. Sim, Certamente sim. esse trabalho de vocês Sim. foi fundamental para, como você falou, ampliar a transparência, melhora a confiança na instituição, melhora a democracia, todo mundo sai ganhando. Com certeza, Né? né? Vamos perguntar, o Japa ajudou bastante nesse período? No período Então. da pandemia, não, né? Foi no É. período da pandemia, não chegou tanto assim. Que daí acho que ele Na ficava Câmara Tava- tava a Isabela, a Fer e o Vocês tinham que presidente vir- Sabino, vocês tinham que praticamente. vir e o pra Charles Câmara. Wilson, Tava né? Jussana, a Jussana e o Charles. E o Charles. Vocês tinham que vir na pandemia. Sim, Sim, nós 4 a gente estava aqui. Todos os dias. A gente não ficou. Não Isolado, paramos assim. assim. Não. Não. Tinha que ter gente aqui para... Sim, Sim. Tocar isso. Para garantir a transmissão. Uhum. O Fique em Casa não rolou Não aqui rolou pra pra gente, não. Fique em Casa. Isso é uma coisa que muitos vereadores hoje não sabem disso, É. né? Que para eles terem hoje o que eles têm, Uhum. nós precisamos, né? Exatamente. Todo esse a gente Nos esforço. doar dessa Eu forma. queria né? aglomerar, mas não podia. Então, Não, porque realmente era proibido, assim, É. a gente vinha só nós 4 e ficávamos, assim, o dia inteiro fazendo tudo e vendo os requerimentos e tentando ajustar sistema. Fizemos muito jejum intermitente. Fizemos, porque não tinha nada não aberto. tinha nada aberto, não a tinha gente ficava sem comer o dia Uhum. inteiro. Sério, o shopping estação fechado. Nossa, assim, eu vinha pra cá em 5 minutos porque não tinha carro na rua, então também não tinha trânsito. Mas foi, assim, uma experiência, assim, incrível mesmo. Porque a gente rapidamente colocou e eu lembro que o Sabino falava assim, a Câmara não vai parar, a Câmara não para. O presidente Sabino, ele, tipo, os projetos precisavam ser votados, porque eu lembro que Curitiba precisava dessa aprovação, né, a prefeitura. Então, e a gente possibilitou que isso fosse feito. A pandemia teve a presidência do Sabino, depois o Tico Chico Kuzma Kuzma. assumiu. Isso. Fazer duas perguntas para vocês nessa questão agora dos vereadores. Quando muda a presidência e quando muda a legislatura? Como é que é para vocês? Muda muita coisa, entrando novos vereadores, Muda. o modus operandi, Uhum. diálogo com eles muda bastante. Muda completamente. A gente que trabalha diretamente em plenário ali, a gente costuma dizer que nossa atuação ali não tem rotina e não tem como a gente dizer assim, eu sou assim e vou continuar assim. é um organismo vivo, né? Não tem. Porque nós temos que se adaptar ao novo presidente, à nova mesa e aos vereadores. Novas demandas. Então, as novas demandas. Então, cada mudança, até de mesa, não digo nem de legislatura, mas de legislatura também, porque entram novos vereadores, mas tem a questão, às vezes, também de assumir, sair e tal, né? A gente tem que se adaptar. Né? Nós temos que conhecer, nós temos um trabalho até, vamos dizer assim, psicológico, né? De dizer, vamos conhecer bem o vereador. A gente chega a conhecer num ponto de a gente olhar quando ele está entrando no plenário, não, o vereador não está muito bem hoje. Ou então, opa, ele está muito feliz. O que será que aconteceu? Vamos perguntar. Então, a gente já conhece o andar do vereador, né? É o nosso trabalho, né? A gente saber o que, né? Se adaptar a cada um dos 38 vereadores. A cada 2 anos a gente vive isso. E é super interessante, assim, porque tanto o vereador Sabino quanto o Tico Kuzma, eles já eram vereadores, então a gente já tinha um contato. Mas quando eles se tornam presidente, aí efetivamente a gente conhece realmente o vereador, sabe? Foi muito legal essa experiência, porque eu tinha um Sabino Piccolo ali no plenário e eu conheci outro como presidente, assim, a nossa proximidade sempre foi muito legal. E do Tico Kuzma, a mesma forma. Então, assim... Tanto que hoje, assim, falando com os dois, foi super legal, assim, a experiência. Na verdade, o primeiro vereador que eu assessorei ali como presidente foi o Serginho do Posto, mas aí era presencial. Daí depois foram os demais. Agora estamos com o presidente Marcelo Marcelo Fachinello. Dá para sentir que eles sentem essa responsabilidade de
assumir o comando da casa e ter que ter uma postura daí diferente e tal? Sim, sentem. E cada um tem uma postura diferente um do outro. Uhum. Sim. Né? E eu digo assim para você que cada um ensina um pouquinho pra gente. A gente aprende verdade. muito com eles. Muito Aprende. mesmo, sabe? Bom, eu falo que eles são as estrelas da Casa Legislativa e são mesmos, né? São. Né? Toda essa estrutura aqui para os nossos representantes atenderem aí a Sim. população. Sim. Agora, falar mais duas relações com vocês, com os outros órgãos aqui da Câmara. Por favor, falem bem da comunicação, já que vocês estão aqui. Claro. Né? Mas vocês também precisam trabalhar, né, com o RH, com a comunicação, com o Projures, né, bastante também na questão do processo legislativo. Né? Como é que se dialoga com as outras instâncias aqui dentro da Câmara? Então, com a Procuradoria Jurídica, o que eu acho que nós temos mais proximidade, assim, né? Nesse ponto de estar sempre conversando. Porque o nosso entendimento tem que ser semelhante, que quem vai defender a casa é a Procuradoria, né? Apesar de nós termos formação jurídica, nós sermos concursadas num nível superior jurídico aqui dentro da casa, quem vai responder é a Procuradoria. Então, essa nossa conversa, essa nossa proximidade tem que estar bem alinhado, né? Tá certo que tem a questão do plenário, que daí ali... Quando estão assessorando o presidente, a gente não tem tempo de ficar dizendo, vamos fazer uma consulta jurídica, né? A Procuradoria. Segundos. Ali a gente, né? Eu tenho que decidir na hora. É isso e ponto final, vai. Não tem como suspender a sessão e né? É por minha conta e risco, né? Que eu tô ali, assim, eu fico, né? Mas, assim, eu acho que diante de todas as conversas que nós temos, a gente já pensa de uma forma bem semelhante, né? Quando tem processo disciplinar, tudo, a gente conversa muito. Então, é algo que ele sempre nos socorre, né? Sempre estamos trocando informação. Comunicação, não tenho nem o que falar, né? Porque a gente tá ali direto, né? É informação disso, informação daquilo, como que tá acontecendo e tal, né? Então, a gente tá sempre... Comunicação pra gente. Até porque acaba entrando um pouco, porque como a gente faz a transmissão, né? Ali tem os setores, existe até essa discussão ali, né? Do som, do áudio, comunicação, não, é de prole, porque tem muita informação naquele setor, né? De votação, de projetos, tudo. Então, a gente tem que... estar junto sempre, assim, né? E hoje, digo para você, até a Patrícia, nossa, a Patrícia ajuda, assim, muito. Até na confecção nossa do auditório, né? Patrícia, por favor, me ajuda aí. Uma super parceira. Né? Super parceira, assim, de dizer, olha, eu preciso da tua ajuda, questão de iluminação, isso e aquilo, né? Sim. Temos essa... RH também, mas RH é uma questão mais, assim, né? De servidores, tal, não tem muito. Digo para você que a parte... Porque a nossa divisão, né, ali é o DAF, né? Que é a Administração e Finanças lá, e o DEPROLE, que é a parte legislativa. Então, nós temos uma diretoria, que é o guarda-chuva de toda a administração, e uma diretoria que é de todo o legislativo, né? Então, assim, hoje com a Ana também, nossa, ali a gente sempre está trocando informação, porque a gente precisa deles para essas compras que o Japa falou ali. Nós estamos hoje num processo licitatório de todos os terminais ali de votação, toda a parte de som, áudio, né? Acabou o contrato, nós temos que refazer. Então, nós temos que passar a nossa realidade para eles colocarem lá no papel, edital, dentro das normas, as novas leis, e são muitas exigências, então... Mas eu ia falar aqui, a gente tem, sei lá, do RH, a gente tem surpresinhas, volta e meia lá, o Júnior com o setor de gestão de pessoas lá. É verdade. Volta e meia, surge um coral, surge uma homenagem, surge alguma situação que você tem que visualizar ali na hora. Bem, isso, por mais que vocês planejem ali, né, o plenário, surge alguma coisa ali que não estava no programa e tem que rebolar nos 30 ali, tomar uma decisão na hora e... Toda a sessão. O Japa abordou uma coisa bem interessante, assim, quando ele falou ali do contrato, porque é interessante que eles lá, eles não têm noção do que é o legislativo, assim, na parte prática. Eles sabem na parte teórica, como a gente não sabe da parte prática deles lá, né? Eu não conheço nada do que eles fazem lá dentro. Então, assim, às vezes, quando a gente foi fazer essa licitação, foi muito engraçado. Disse, mas por que vocês precisam disso? Porque nós começamos a dizer, meu Deus, né? Então venha, né? Analisar aqui. É bem interessante. Essa questão também que o Japa trouxe do Júnior, né, do RH ali, dele veio, nós temos... Qualquer vereador, né? Nós vamos fazer alguma coisa ali, queremos fazer uma homenagem a não sei o que e tal. Tipo, acho assim que entra no meio da sessão... uma votação daquelas que tá... Exatamente, eles entram no meio da sessão e tipo, não, vamos fazer agora. Eu falei, 5 minutos. Gente, mas é só 5 minutos. Eu falei, mas não pode, regimentalmente, né? Sim.
Daí a gente se vira nos 30 nisso, né? Diz que o Fernando perdeu os cabelos cerimonial também, porque daí os vereadores também dinâmico, né? A população vem, eles têm cada são 38, então é muita gente e vai sempre ter ali algum momento inusitado que não tem como programar tudo, né? É o terceiro relacionamento que eu quero perguntar para vocês, que é com a população. Aumentaram o número de transmissões ao vivo, né? A gente passou a fazer transmissão também das comissões, as transmissões, obviamente, do plenário, tem as transmissões do cerimonial, quando tem sessão solene, quando tem homenagem. Também tem as transmissões de audiências públicas, outras reuniões que acontecem aqui. É bastante coisa. E, além disso, né, a população participando, às vezes, num projeto de lei votado numa comissão, também acompanhando algum caso que chama mais a atenção da população, né, no plenário, enfim. Como é que daí lidar com também a população? Chega muito para vocês ou... Né? Olha, como é que é esse relacionamento, dependendo, Isabela? assim, eu tenho que deixar um pouco eles falarem também, pode né? falar, Mas começa que a gente vai ter dependendo da questão, assim, quando o projeto é muito polêmico, o que acontece? Sempre vem a população querendo falar também em plenário. Nós também temos essa situação, né? E daí a gente não pode, né? Porque quem foi eleito para falar por vocês? Exatamente. E pra gente... sabe, fazer eles entenderem isso, né? Que eles não podem falar ali, não é o momento, tal. Então, isso é desafiador pra gente, né? Exatamente. A gente fica vendo umas caras feias como se a gente tivesse... A gente não quer, de forma alguma, existe bem um regimento interno que não permite. Então, é claro que as votações mais polêmicas são... emocionalmente, assim, a carga é muito maior, porque daí, realmente, vocês já viram aqui, né, lota, tal... Mas a gente está ali simplesmente seguindo o regimento interno. Então, sempre que é possível, a abertura para a população falar é dado, mas às vezes não é. Mas eu acho muito legal que realmente eu vejo que está aumentando o número de escolas vindo. Isso eu estou achando sensacional, que eu falo que é na base das crianças que a gente também tem que estar mudando. E aí eu vejo que elas ficam atentas, até a Karina ali que estava contando para nós as perguntas que as crianças estão fazendo. Então, eu estou achando super legal isso. A população está vindo mais e sempre o que a gente pode ajudar ou explicar é que durante a sessão é impossível, né? A gente tem que ali assessorar a mesa e os vereadores. Mas já recebemos pessoas ali querendo tirar dúvidas, tal, e a gente sempre atende quando é possível, sim. Que legal, bacana. A gente já falou bastante de como todo o trabalho do DEPROLI chegou até aqui. O que vocês acham que deve avançar? Né? Quais são os problemas? Está tendo ali, como a Isabela falou, a troca de equipamentos de votação. Vocês estão com alguma ideia de o que pode melhorar? Ou novas tecnologias estão vindo aí? Esse foi o ano que explodiu a inteligência artificial. Não sei se já chegou alguma coisa para vocês. O que vocês acham aí que a gente pode falar do futuro do DEPROLI aqui na Câmara de Curitiba? A gente tem um pequeno detalhe quando a gente planeja isso. Assim, é a questão da mesa, 2 anos da mesa só, apenas 2 anos. Então, isso, às vezes, a gente não consegue desenvolver um trabalho, porque a gente começa a desenvolver um trabalho e daí vem uma nova mesa e tudo tem que começar tudo do zero. Então, essa questão para a gente é complicada, assim, sabe? A gente tem que... até pela questão do custo também, né? Isso também é algo assim que nós somos sempre muito questionados, né? Pela população. Por que a Câmara vai gastar? E a tecnologia, você tem que investir, né? Hoje a tecnologia... Não é barata, né? Não é barata. Não é barata. Né? Então, num ponto, a gente meio que se frustra nisso daí. A gente pensa em coisas, nós vimos muitas coisas bacanas, porque teve uma feira da tecnologia, inclusive relacionada à questão de câmaras. E, nossa, coisa de tribuna, de aparecer o nome, é muita coisa, assim. Só que a gente sempre tem que, ali, sabe, pensar também no custo, né? O que está atendendo, o que está atendendo, né? Temos que modernizar agora. Então, eu acho que nesse ponto, assim... Um exemplo a gente sugeriu ou imaginou-se uma nova tela de LED agora para o novo processo licitatório. E, então, este momento não é o adequado porque nós temos as telas, estão funcionando, ok. Seria um custo avançado, né? Mas ainda assim temos modernidades por vir aí, né?
Sim, né? Questões tecnológicas possíveis e equipamentos aí que possam dar a segurança, até para a continuidade de sessão, em vista hoje que como nós temos redes, todos os softwares são ligados, a gente fez até uma alteração nessa uma parte de compra de equipamentos de áudio para poder, qualquer situação, a sessão continuar. Por exemplo, um apagão, uma situação de rede, de sair de sistema, a gente ter condição de... Então foi pensado nisso também, não somente assim avançar tecnologicamente, mas realmente dar garantir o andamento da sessão. Tem que ter essa segurança, né, de que a coisa vai funcionar realmente, porque sem a sessão plenária, né, realmente a Casa Legislativa perde praticamente toda a sua função, como a Isabela falou, a Fernanda falou. Sim. Foi eleito para representar o povo, não consegue fazer o seu trabalho, né, votando um projeto, discutindo um projeto, realmente, né, vamos assim, vai por água abaixo toda a instituição. Né, vocês são realmente um dos pilares mais importantes para garantir isso. E que nesse contrato a gente está preparando assim, uma situação de uso prático dos elos da sessão, comunicação cerimonial, algo que seja... Hoje em dia a gente ainda tem a fichinha no papel, vai lá para o presidente, daí depois tira uma foto, manda lá para a equipe da taquigrafia, porque vem vários nomes. Manda para a equipe da comunicação, tá, WhatsApp. A tendência sempre a gente está buscando facilitar, automatizar algumas coisas, né? Que seja uma comunicação mais rápida, né? Inclusive com parte do audiovisual também, entrando ali com ajustes automatizados para cada vereador. É uma ideia que a gente tem, porque o microfone que um mexe para cá, são 38, mexe para lá, então... Sim. E ali tudo o que a gente plenário puder facilitar. acústico também às vezes não ajuda, né? Que começa às vezes uma gritaria, daí a gente às vezes não consegue ouvir, daí aumenta o som. Então, assim, o plenário não está preparado, assim, né? Que nem aqui, ó, o estúdio tem cortinas, tal, tudo foi feito para a questão acústica ser perfeita. Por ser um prédio histórico, a gente não tem essa possibilidade então, por isso a importância desses equipamentos, que eles têm que se ajustar naquele prédio histórico ali, né? A gente não pode modificá-lo ele em quase nada. Então, os equipamentos precisam ser muito bons para que o som seja um som de qualidade, que as pessoas possam ouvir em casa. Porque é muito engraçado que, às vezes, ali no plenário dá algum estampido e não aparece no YouTube. Então, assim, às vezes a gente vive situações ali que a gente fica preocupado, mas, às vezes, na transmissão já saiu melhor. Então, é tudo isso que a gente vive, dessa preocupação de que a população esteja ouvindo um som bom, que consiga ver bem a sessão da forma remota. Então, tem essa preocupação também. Além de estar ali no presencial com os vereadores, a questão da transmissão. Legal. Vamos encerrar o papo agora falando do time de vocês. Né? Vai ter novidades por aí? Podemos falar da novidade, Fernanda? Vai ter mudanças. Meu Deus, segura coração. Nós já choramos um monte hoje. Já choraram? Conta para o chorei. pessoal que está assistindo que vocês estão chorando aí. Então, a Fernanda vai nos deixar, né? Depois de 7 anos aqui, nós três, nessa parceria, assim, que, né? Ela vai começar. Olha lá, ó, toma uma aguinha. 7 anos de parceria. Nós vivemos tudo isso que nós estamos falando aqui, vivemos muito mais que isso. Temos muita história, né, para contar. E foram momentos, assim, desafiadores, foram momentos de alegria, foram momentos de diversão, tivemos momentos de tristeza. Então, eu acho que essa é um casamento aqui que deu muito certo, sabe? E eu falo, assim, que eu acho que está doendo como uma separação, sabe? Está doendo muito por essa parceria, assim. Ela vai... teve novas oportunidades na família dela, né? O presidente hoje até anunciou em sessão e com essas oportunidades, agora você fala, que deu para tomar uma aguinha. Então, meu marido conseguiu, né, uma oportunidade fora do Brasil e nós estamos indo acompanhá-lo. Então, e para mim, assim, o processo realmente foi muito rápido. Essa mudança dele, tanto que ele já está lá, eu estou aqui ainda terminando essa fase. E, assim, é como a Isa falou, assim, a gente, eu acho que como todos, né, que a gente passa muito mais tempo aqui do que em casa com seus familiares, assim. E eu falo que a Isa e o Japa, eles são meus irmãos de alma, assim, sabe? A gente, eu com eles, eu digo que eu passei do patamar de colega. Porque, bem isso, a gente viveu tanta coisa junto,
então, os dois em especial aqui são muito importantes para mim. Então, desde o dia que eu fui falar para eles, eu já me emocionei. Então, são 12 anos aqui, 7 ali no plenário, então é uma nova vida. Eu tô assim, eu falo assim que a gente está super feliz, eu estou muito feliz, é uma oportunidade que se abre para mim de viver uma experiência, mas eu recebi tanto amor e tanta parceria aqui que você fica, né, assim, nessa divisão de sentimentos. Mas então, tanto que hoje foi a última sessão que eu acompanhei e foi uma choradeira do início ao fim, porque realmente eu tenho esse perfil assim mesmo. Nos momentos que tem que ser mais séria ali no plenário, isso que eu digo assim, a gente tem que ser, mas nesse último momento em que foi de dar tchau para os colegas, para os vereadores, aí a emoção bate mais forte mesmo. Então, imagino. Hoje foi minha última sessão. Eu tô com isso há 2 anos e a Patrícia Andrade, da redação, falou assim, olha, a Câmara é uma mãe, você vai ver que aqui a gente forma uma grande família, né? E realmente já dá para sentir isso em 2 anos. Imagina em 12 anos, com tudo que vocês passaram, com as mudanças, pandemia, vindo aqui durante a pandemia, Exatamente. né? Essa parceria de vocês que a gente está vendo aqui na mesa, nesse bate-papo, né? Como vocês dialogam bem, né? Jogam como um time realmente. Exatamente. Muito bem entrosado. É isso mesmo, nós somos um time. É aquilo que a gente fala assim. Então, como você falou assim, mudou o presidente. Aí a gente vai sempre conversando, vendo, olha, vamos fazer assim, estrategicamente assado, o vereador assim, vamos ver a melhor forma de atuar. A gente até brinca assim, Japa, vai lá você falar com aquele vereador, porque você não sei o quê, sabe? A gente, então, assim, é literalmente um time aqui. Um socorre o outro, né? Porque todo mundo tem uma vida particular fora, então é bem isso, é uma família, assim, né? Que eu tô me deixando, assim. Então, hoje é um dia bem especial, assim, e bem emocionante para mim. Acho que quando a gente entrou aqui, a gente com uma expectativa de trabalho, você não sabe muito bem, né? Mas assim, a gente observou muitos dos nossos amigos já hoje estão aposentados, a gente via elo entre eles, assim, é uma coisa que a gente não conseguia imaginar o que era, assim, observava, né, uma sintonia, as amizades, as coisas que vão acontecendo, a história dessas pessoas, né? E hoje a gente tem, assim, já pode dizer que a gente entende um pouco o que essas pessoas passaram, porque viveram 30, 40 anos junto. E no fim das contas, isso que fica, isso que sustenta a gente aqui, né? É lógico que a gente está trabalhando para também ter uma base, progredir profissionalmente, mas no fim das contas é isso que sustenta a gente aqui, que um ajudando o outro, né? Com seus problemas, como qualquer família. Então, e a Fer vai deixar só coisas boas aqui pra gente, ensinamentos, né? E muito especial. E as portas, então, o mais bonito disso é a história que ela fez aqui com muita honra. Ela chegou onde ela chegou, nunca precisou puxar tapete de ninguém, arrumar ninguém, as coisas foram acontecendo para ela. E isso foi muito bonito, por isso que ela tá indo, acho que é. E as portas vão estar sempre abertas para ela, pois nesse nosso estatuto permite a licença sem vencimento, né? Mas que seja o melhor para ela. E aqui nós vamos nos virar aqui, temos, né, fazendo novas histórias, né? Existem temos que caprichar novos corpos. Mas a gente vai caprichar porque ela pode assistir no YouTube tudo que vai estar acontecendo e tal. Ela que nós vamos mandar o link do YouTube para ela. Pois é. E eu digo assim, ela falou uma coisa, né, que ela recebeu muito amor, mas a Fer deu muito amor pra gente. Muito amor. Ela só recebeu muito amor porque ela forneceu muito amor. Pode ter certeza. Bacana, ela só tá colhendo o que ela plantou. Pode ter certeza disso. Eu falo assim, passou um vídeo assim, na minha cabeça hoje. Invasão, até brinquei com eles, invasão, cassação, tumulto, trabalhar em janeiro, sessão em janeiro, sessão sábado, a pandemia, quantas risadas, quantos aniversários que a gente passou juntos aqui, quanto, né, o nascimento da minha filha, o nascimento do filho do Japa.
Então, assim, é uma história, assim, sabe? É tanta coisa, assim, que o Japa até fez um videozinho, eu comecei, a gente, assim, é emocionante de ver o quanto a gente já viveu. E é bem isso, assim, eu falo, assim, que eu, a Isa e o Japa, a gente se fala pelo olhar. Então, assim, a Isa, ela olha para mim no plenário, eu com o olhar eu já falo se sim, não... ok, sabe? Com o Japa, a gente olha pro Japa, ele já sabe que precisa vir urgente pro nosso olhar. Quando ele tá olhando. Né? Então, assim, a gente... É isso que eu digo, é uma sinergia incrível que a gente tem aqui, os três. E a pessoa que está ocupando o meu lugar, uma menina extremamente dedicada, que está, assim, tenho certeza que vai dar conta. É muito querida e muito competente, assim, tá, assim, em pouco tempo a gente já tô passando tudo que eu posso, assim, para ela, e espero que ela entre nessa sinergia dos dois aqui, que ela só vai, e com os outros também, né, com os outros meninos ali do setor, mas que ela crie esse elo, porque ali a gente precisa disso mesmo, sabe, porque às vezes você não pode nem sequer falar, num olhar, um ali com o outro entende o que tem que ser feito, sabe? Então, isso é muito importante, esse elo de amizade aqui no setor. Bacana. Fernanda, sucesso para você. Obrigada. Tá? Com a sua família. Acho que, como eles falaram, as portas estão abertas por tudo que você fez aqui, né? Por esse amor que você recebeu, porque você, né, doou esse amor também aqui, especialmente com os dois aqui, a Isabela e o Rodrigo, mas para toda a Câmara em geral, né? Acho que a cidade de Curitiba, né, tem que reconhecer isso em você. Obrigada. Obrigado por compartilhar isso aqui no CMC Podcast, transformar esse episódio no mais emotivo de todos aqui. Tá todo mundo chorando aqui com essa despedida. Mas bacana você compartilhar isso aqui com a gente, né, com o nosso público, porque às vezes as pessoas falam, às vezes no senso comum, né, que a política é tão demonizada, enfim, a instituição, mas ver como que, né, todo o carinho que a gente vem aqui trabalhar com seriedade, né, em prol de uma cidade, a gente reconhece a importância da instituição, sabe que, né, problemas há, mas a gente vem aqui dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor e transformar esse ambiente de trabalho, né, num local bom, porque acaba sendo realmente, né, uma segunda família. Que o amor foi extra, mas é competência, né, dedicação, paciência, profissionalmente, assim. Só amor também acho que não ia. Sim, tem tudo isso, Verdade. Excelente. Verdade, mas é legal porque isso que eu falo, assim, eu também, não só político, mas o servidor público, né, que tem aquela fama. Eu até brinco, assim, eu falo assim, por exemplo, eu sou servidora pública, eu não parei na pandemia. Então, muita gente fica em casa, não valeu. Aqui a Câmara não fechou, sabe? Então, para tirar essa ideia, assim, não generalizem, sabe? Tem muito servidor que trabalha, tem muito servidor que acorda, que faz, que acontece, sabe? Aqui na Câmara tem, assim, muitos servidores que fazem a coisa acontecer e de uma forma, e numa excelência, não simplesmente faz, assim, de uma forma em excelência até. Então, eu acho legal mostrar isso mesmo, que eu sempre defendo, não vamos falar mal tanto de servidor ou até de vereador, que é isso que eu digo, ou de políticos em geral, eu falo, não generaliza. Tipo, né, tem muita gente boa, e isso que eu digo, assim, que a gente que está ali com eles, também com os vereadores, a gente vê toda hora eles no WhatsApp tentando resolver 1000 coisas. Então, assim, as pessoas, o político não... Não, você não está perto de às vezes, para saber como é que é a vida dele, e também, às vezes, não está perto de um servidor para ver. Então, a gente fala que a gente briga no táxi, vai defendendo político e servidor, porque realmente a gente se doa aqui. E tem muitos como nós aqui. Então, a Câmara que tem, assim, isso que eu falo aqui na comunicação em todos os setores. É bom falar táxi Uber, né? Porque já passou tem outras histórias de plenária que dependendo da votação, que já teve que separar por arquibancada ali. A gente está mostrando na cidade já. Lembrando aqui, nossa, o tempo vai passando. Ainda bem que vocês salvou gente. Uma das polêmicas aí. Pessoal, foi um prazer ter vocês aqui. Legal. Rodrigo, Isabela, Fernanda. Venham mais vezes. Fernanda, quando voltar para cá, vem aqui. A gente grava de novo um podcast com você aqui, contar como é que é a experiência fora da Câmara, contar os sucessos que você vai ter aí fora do Brasil. Obrigada. Valeu. Isabela, obrigado pela sua participação. Rodrigo, eu vou terminar como eu deveria ter começado, né? Vou tomar um puxão de orelha do pessoal, eu devia chamar o VT
para mostrar um pouco do dia a dia de vocês. Vai rodar no final agora, tá bom? Então, chamando o VT, enquanto a gente se despede aqui, daí vai mostrando as imagens do trabalho de vocês aí no DEPROLE, atualizando o Departamento de Processo Legislativo. Né? Eu falei o nome antigo ainda no começo. Obrigado, Isabela, pela correção. Obrigado mais uma vez a vocês. Voltem sempre e ao nosso público também. Agradeço aí pela paciência, espero que tenham gostado. Desse que foi o programa mais emotivo de todos que a gente gravou aqui no CMC Podcasts. Aquele aviso de sempre, favorita a gente lá no YouTube, assim você não perde esse e outros programas que gravamos aqui na bancada do CMC Podcasts. Um abraço a todos e todas e até a próxima.